Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos, canal Espiritualidade Independente. Fazendo mais uma rapidinha, né? Rapidinha são aqueles vídeos em que eu falo sobre alguns assuntos em até 15 minutos. E hoje eu estou aqui num parque perto de casa, no Canadá, curtindo o outono canadense, fazendo uma caminhada, né? E resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, apesar de que hoje está um tempo meio clássico de inverno, com esse céu azul, esse sol, né? Até me desculpando aqui pelos óculos, mas realmente é necessário, que tem bastante sol aqui na cara. Mas um dos assuntos não é o clima canadense. O primeiro assunto que eu gostaria de conversar com vocês, gente, é sobre o uso de vírus para manipulação de DNA, tá? Então, basicamente, vocês já devem ter ouvido aqui no canal eu falando sobre os experimentos, os diversos experimentos genéticos realizados pelas famosas 22 delegações que estão presentes aqui no planeta. As 22 delegações, novamente explicando, né, elas não são de raças específicas, são diversas raças trabalhando em conjunto, tá, dentro da ideia original do planeta Terra como um laboratório para entender o genoma não só humano, mas das diversas espécies que nós temos aqui de fauna, flora e minerais, inclusive, dessas pesquisas das 22 delegações, mas também trabalhando na manipulação genética dessas espécies, inclusive o ser humano. No que tange o ser humano, uma das formas que esses projetos utilizam para inserção de novos genes e modificação do DNA humano é através dos vírus, principalmente vírus da gripe, né? Esses diversos vírus da gripe, resfriado, inclusive esse novo vírus aí que está por aí. Se eu falar o nome, o vídeo fica, provavelmente cai, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Todos eles são utilizados para modificação dos genes, tá? Para manipulação genética humana, tá bom? E aí provavelmente você está se perguntando, né? E deve estar fazendo essa pergunta mentalmente para mim, se já não verbalizou. Mas Fábio, essa manipulação é para o bem ou para o mal, né? Aquela famosa dualidade que a gente gosta sempre de aplicar, né? Bem e mal. Mais uma vez, gente, não existe bem e mal, né? O que existe são intenções a favor do despertar da humanidade, que a gente encaixa como bem, e intenções contra o despertar da humanidade, que a gente encaixa como mal, né? Eu diria para vocês que essa edição de DNA no projeto humano, ela serve para os dois propósitos. Dentro das 22 delegações existem inúmeros projetos que são a favor do despertar humano e contra o despertar humano. O que eu queria enfocar, né, nesse momento para vocês é a utilização de vírus para esse fim, tá? Seja para ele favorecer o despertar da humanidade, aí diríamos para a abertura de novas, não novas, né? Na verdade, desbloquear o que nós já temos nos nossos genes, né? Que aqui os cientistas chamam erroneamente de DNA lixo, ou seja, lá dentro nós temos várias capacidades no que tange paranormalidade, né? O que chamam de paranormalidade, ou seja, a capacidade cinética, ou seja, de mover objetos, ou então a capacidade de se comunicar telepaticamente, né? E a abertura, inclusive, de canais com outras dimensões, né? Isso a gente tem bloqueado nos nossos genes, e isso pode ser desbloqueado ou bloqueado mais ainda, claro que sim, para reforçar esse bloqueio através da manipulação desses vírus. E esses vírus basicamente têm a sua taxa de contágio muito alta. A gente sabe como é o vírus da gripe, né?
ele realmente tem um contágio muito alto, mas a mortalidade é extremamente baixa, né? Como esse novo vírus aí que deu aí em 2020, funciona da mesma forma. Ele tem um contágio muito alto e a mortalidade baixa. Quando eu digo mortalidade baixa, eu não estou negando que as pessoas morram. As pessoas morrem também de resfriado, sem dúvida nenhuma, né? Mas a mortalidade baixa é aquela que fica ali abaixo de 3%. Né? Inclusive, todos os vírus desses da gripe, né, ficam bem abaixo de 3%. E a gente sabe, é só pesquisar um pouquinho, quantos vírus relacionados à gripe, resfriado, novos, né, foram lançados aí no mundo nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 10, 15 anos. Né? Vocês podem pesquisar isso, fiquem à vontade. Então, o que eu gostaria de reforçar é que uma das formas que essas 22 delegações, trabalhando tanto pró-despertar como contra-despertar, utilizam de manipulação de genes do DNA humano é através dos vírus, principalmente o vírus da gripe, né? O segundo assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje é um assunto das diversas raças, né? Principalmente as raças em que a gente fala, essa raça é muito boazinha, e eu queria usar como exemplo os arcturianos. Né? Muita gente trabalha, e aí eu não estou julgando o trabalho, né, de cura arcturiana, ou então os arcturianos estão aqui para nos ajudar, os arcturianos são bonzinhos. Gente, mais uma vez, a pergunta que eu faço em todos os cursos: a humanidade é boa ou ruim? Responda para você mesmo. Se você falar que é boa, eu posso te dar N exemplos das atrocidades que a humanidade pratica. Se você falar que a humanidade é ruim, eu posso te dar também N exemplos de ações bondosas em prol do próximo, que a humanidade pratica também. Então, a gente não pode generalizar a humanidade como boa ou ruim. Assim como nós não podemos generalizar todas as etnias que provêm de um sistema que chama Arcturius, e por isso que a gente chama de arcturiano, que vem desse sistema, com centenas, se não milhares de planetas habitáveis, com diversas etnias, centenas de etnias diferentes, e falar que toda criatura que nasce naquele sistema, com dezenas de estrelas, com centenas ou milhares de planetas habitáveis, são bons. Gente, arcturiano é quem vem de Arturus. Como eu posso afirmar que todo ser que nasce lá está a favor da humanidade? Então, gente, quando a gente fala que pleiadiano é bom ou pleiadiano é ruim, arcturiano é bom ou arcturiano é ruim, reptiliano é bom ou reptiliano é ruim, a gente precisa tomar muito cuidado. Só reptilianos existem mais de 700 etnias, arcturianos outras centenas, né? Pleiades, então, enorme, com milhares de planetas habitáveis. A gente não pode taxar como bom ou ruim. A gente pode falar sim que parte daquela etnia de seres que vieram de Arcturus estão nos ajudando. Mas eu posso afirmar para vocês que existe uma etnia de seres arcturianos que não estão nem aí para o despertar da Terra e o despertar da humanidade. Eles estão aqui simplesmente para fazer negócios. Existe sim uma etnia de arcturianos, vou repetir, existe uma etnia de arcturianos que estão na Terra exclusivamente para troca, comércio. Estão nem aí se a humanidade desperta ou não desperta. Eles estão aqui para fazer negócios, business, meu querido. Tá? E fazem muita troca com o governo secreto. Muita. Então, o meu intuito não é desmoralizar nada disso, nem criticar quem faz trabalhos e fala que está fazendo trabalho com o arcturiano. Realmente, você pode estar trabalhando com uma etnia que parte dela, né? Porque também não posso falar que todo mundo que nasce num planeta, como eu disse, todo mundo na Terra é bonzinho ou malzinho, não existe. Você realmente pode estar trabalhando com uma parte dessa etnia que vem de Arcturus e que está interessada por algum motivo ou outro, dentro da sua agenda, os favorece o despertar da humanidade, a cura da humanidade. Não estou negando isso. O que eu estou falando é para a gente não generalizar uma raça inteira ou um sistema inteiro como Arcturus como bom ou ruim.
o mesmo vale para qualquer outra raça, inclusive a humana. Os humanos são bons ou ruins? Não existem só humanos na Terra, né? O projeto humano não começou na Terra. E mesmo na Terra, vem a pergunta: os humanos da Terra são bons ou ruins? O mesmo vale para outras raças, gente. Eu estou falando isso com o intuito de vocês sempre investigarem, pesquisarem, não só escutarem. Reptiliano, atrelar com alguma coisa ruim. Arcturiano, atrelar com alguma coisa boa. Vamos acabar com esse estigma de raças aí. Isso também é racismo, viu, gente? O racismo é universal, tá bom? E o último assunto que eu queria tocar com vocês, gente, rapidamente, tem a ver, eu vou virar aqui para vocês terem uma outra visão, né, para mudar um pouquinho a visão do caminho onde eu estou, que é um lugar muito agradável. Agora vocês vão ficar contra o sol, mas é um lugar muito legal. E aqui tem as cores do outono para vocês aproveitarem, né? O terceiro assunto tem a ver, eu vou andar um pouquinho aqui para vocês verem. O terceiro assunto tem a ver com a palestra que eu dei no Experience 2020, que foi sobre a rebelião de Lúcifer. Muita gente ficou confusa em saber quem é Lúcifer, né? Eu vou explicar para vocês. Então, gente, desculpa, eu não costumo editar os vídeos, né, fazer inteiriço, mas passou gente aqui e aí passou muito perto e atrapalhar um pouco a gravação aqui. Então, continuando, quem é Lúcifer? Lúcifer, a gente precisa entender de onde vem essa palavra, né? Essa palavra vem do latim e significa portador da luz, né? E ela foi originalmente usada para definir o planeta Vênus, que é aquela primeira estrela, a mais brilhante que aparece na noite aqui na Terra, é o planeta Vênus. Ele sempre foi chamado de Lúcifer, ou seja, portador da luz, aquele que tem a luz, né? Essa palavra Lúcifer também já foi utilizada para definir diversas figuras da história, entre elas o próprio Jesus, né? Ou seja, o portador da luz, né? Também já foi utilizado para definir alguns reis, né? Como o rei da Babilônia no começo do nosso milênio, né? do primeiro milênio, também tendo essa referência como uma característica, aquele que porta a luz, ou seja, a luz, o conhecimento, a ascensão, né? O despertar, por que não? Então, essa utilização do Lúcifer sempre teve uma conotação positiva na história. Na etimologia da palavra ela tem uma conotação positiva, né? E em que momento isso se torna o diabo, o demônio, né? Basicamente, a gente tem diversas explicações. Eu vou me ater a uma das explicações que tem a ver com a minha palestra no Experience, que foi a rebelião de Lúcifer. Ou seja, Lúcifer, ou seja, o portador da luz, ele também pode ser a palavra que se refere ao presidente de um conselho que fica no centro da nossa galáxia, que é o Conselho da Luz. Então o Lúcifer é o presidente desse conselho, que tem 12 consciências, do centro galáctico. Tá? E esse Lúcifer, que é um cargo, ou seja, esse é o presidente, como se eu falasse o presidente, quando eu falo Lúcifer, não é um nome próprio, como Fábio, José, João, não. Lúcifer é um cargo, como se eu falasse presidente, diretor, né? Esse portador da luz, nesta conotação que eu estou explicando, é o presidente desse conselho. E esse conselho, num determinado período da história, da nossa história galáctica, ele foi presidido por uma figura que nós não sabemos o nome desse Lúcifer, né? Eu não tenho ele aqui para te informar, mas um Lúcifer, em um dado momento da nossa história galáctica, fez um manifesto, ou seja, ele expôs a sua ideia, queria contra a forma com que o nosso universo local era administrado, tá? Então, esse presidente do conselho começou a criticar a forma como o nosso universo era administrado. Dentre essas críticas, a falta de autonomia dos sistemas, dos planetas, né? Alguns sistemas estavam operando por castas, né? Castas é aquela forma com que você, da mesma forma que você nasce, você morre, né? Você não tem aí a opção de evoluir dentro da sua faixa, digamos assim,
Então você nasce pobre, você morre pobre, né? Você nasce rico, você morre rico, enfim. E diversos sistemas, como diversos planetas nas Pleiades, tá, gente? Operam por castas. Em Órion também, em alguns lugares, operam por castas, né? E o Lúcifer foi contra isso, entre outras coisas, que se chamou Manifesto de Lúcifer, Manifesto da Luz, tá? E aí, como a nossa história ela é toda escrita pelo pessoal de Pleiades, né? Basicamente. E aí a gente tem, desde a Bíblia, né, uma forte interferência de Pleiades, e também livro de Urântia, completamente de Pleiades, né? E Pleiades foi contra o manifesto desse Lúcifer. Com o tempo, com o passar da história, obviamente os vencedores contam a história, né? Os vencedores das guerras são os que contam a história. Lúcifer perdeu essa queda de braço, e todas as referências que nós temos aqui na Terra, vinda de Pleiades, pintam o Lúcifer como o diabo, como o inimigo, como o opositor, como uma consciência ruim. Então por isso que a gente tem essa conotação, e hoje existe esse Lúcifer holográfico, né, que falam que é um demônio e tudo mais. Obviamente essa figura não existe, ela existe holograficamente, ela existe através da criação da consciência e do inconsciente coletivo, né, ela não existe como um ser criado mesmo, e por isso que a gente se confunde muito quando fala de Lúcifer, né? A gente precisa falar qual Lúcifer nós estamos falando, porque Lúcifer não é um ser, Lúcifer é um adjetivo, digamos assim, uma qualidade que se dá a algo ou a alguém, porque é um portador da luz, aquele que tem a luz, ou aquilo que tem a luz. E também se refere nessa conotação que eu estou pondo para vocês, da rebelião de Lúcifer, da história galáctica, que foi minha apresentação no Experience 2020, e inclusive é tema do Despertar Galáctico 2, né, no meu terceiro curso, na conotação desse presidente, desse conselho. Tá bom, gente? E assim a gente termina a rapidinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, por favor me escreva no info@fabisantos.com, info@fabsantos.com, e eu respondo todas as mensagens, tá bom, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.